Imagina você ter uma colheita muito grande e não ter trabalhadores. O que você faria? Eu tenho um texto para análise para ti. Ele se encontra em Mateus capítulo 9, versículo 35. E ele vai dizer assim: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidades e doenças. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peça que envie mais trabalhadores para seus campos. Estava refletindo nesse texto aí, e ele tem uma ligação até, na verdade eu estava lendo e foi bem involuntário, mas eu já linkei com um vídeo que eu trouxe ontem, sobre a conversão, né, que a gente se converte e muitas vezes não demonstra isso, não demonstra uma gratidão, né, pela graça, né, de Deus em nossas vidas. E simplesmente às vezes vai na igreja, né, frequenta a igreja, mas não coloca a mão no arado, né, como deveria. E nesse texto eu estava lendo aqui que eu tenho visto muito isso, sabe? Eu tenho conversado com algumas pessoas acerca desse assunto, que eu sinto muita falta de ensinamento nas igrejas, sabe? E tem realmente, assim, se tu for olhar, sabe, coisas mais... Mas ela me parece não ser tão explícita, assim, sabe? Porque às vezes as pessoas precisam de um... Porque a palavra está sendo pregada, isso é fato. Mas às vezes tem pessoas, às vezes, que não, elas ficam confusas. Um diz uma coisa, outro diz outra, e não tem um entendimento claro sobre o que está sendo pregado. E às vezes eu sinto falta disso, sabe? Desse ensinamento, sabe? Mais profundo, mais cara a cara, sabe? E hoje, né, a internet, a rede social, ela meio que, né, que toma conta de tudo, né? E isso é bem normal, né, pela evolução. Mas eu sinto que daí as pessoas procuram fragmentos de coisa aqui e ali e acabam não tendo uma direção muito correta. E esse texto ele me fez pensar nisso, sabe? As pessoas estão confusas, elas estão desamparadas, como diz o texto ali, né? E é onde Jesus disse, né? A colheita é grande, né, mas os trabalhadores são poucos. E é isso que às vezes falta, sabe, nas nossas vidas, sabe, nas nossas igrejas e tal, meter a mão no arado mesmo, sabe. E hoje, por um acaso, que nada é por acaso, né, o nosso pastor hoje trouxe na pregação dele, ele trouxe uma parte que justamente eu já linkei com esse texto aqui, vai ser, nossa, olha só. E eu vou ler aqui para vocês verem como as coisas se juntam, sabe? Que é muito importante, né? E ele se encontra em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Ele vai dizer assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente exala o perfume de Cristo, é isso que o pastor trouxe. A gente exala esse perfume de Cristo. Então o que ele quis dizer hoje na pregação dele? Que às vezes a gente conhece a Cristo, conhece a palavra, o mínimo que for, não importa. Ele estava instigando na pregação dele, era de não ter vergonha, que todo mundo tem um propósito, todo mundo tem um dom, um talento, alguma coisa do tipo, sabe? Então, na oportunidade que tiver, fale do amor de Cristo para as pessoas. Isso faz muita diferença, faz toda a diferença. E daí, né, não me engano, com aquele texto ali que eu li primeiro, faz muito sentido isso, sabe? Que tá faltando trabalhadores. E a colheita é grande. Tem muita gente sedenta, né, como tá dizendo ali, né, nesse texto de Mateus ali, né, que Jesus viu as multidões e teve compaixão delas porque elas estavam confusas, né? Confusas e desamparadas, como se não houvesse pastores. E essa é a impressão que eu tenho hoje, sabe? Eu vejo as pessoas confusas mesmo, perdidas, elas não sabem para onde vão. E daí procuram fragmentos, né, de coisas. E tem pessoas que têm um intelectual até muito bom, sabe? Eu percebo isso. Só que às vezes procuram em outros lugares e não na Bíblia, sabe? Procurem outras formas, né, de entendimento, vamos dizer assim, de entendimento próprio e não da Bíblia. Então, linkando com o que o pastor disse hoje, esse texto faz muito sentido.
está precisando de trabalhadores. Esses trabalhadores é o quê? Às vezes você está começando agora na igreja, está começando a entender um pouquinho mais da palavra. Dê uma oportunidade, fala de Jesus para uma pessoa, fala, diz, olha, vamos na igreja, ou sei lá, sabe? Não, a palavra de Deus fala isso, fala aquilo. Deus te ama, Deus, né, pode te salvar, mas Jesus, sabe? Falar o que tu aprender, já vai exalando o bom perfume de Cristo. Entende? Isso é muito importante. Eu quis trazer esse texto aqui para a gente refletir, que eu tenho pensado muito nisso, sobre isso, sabe? Esses ensinamentos bíblicos. Não estou aqui para criar nenhum tipo de polêmica nem nada, né? Porque as igrejas sempre tem algum tipo de estudo, alguma coisa. Mas eu acho que precisa, minha opinião, pessoal, precisaria uma coisa mais na cara. Tá aqui, ó. Sabe? Sei lá, mas gratuito. Tá aqui, ó. Tirar um dia, uma da semana ali e dizer assim, ó. Tu quer aprender? Vem aqui. Não vai ser por falta de ensino. Tá aqui, ó. Sabe? Aquele negócio, sabe, de abrir para perguntas mesmo. Mas eu não entendi isso aqui. Como é que funciona? Não, sabe? Isso é importante. Então, talvez seja uma ideia aqui, né? Para pastores aí, né? Que tem suas igrejas e tal. Talvez seria bom de pensar nisso também. Porque nem todo mundo tem um intelectual como, né, um igual ao outro, né? Talvez algum não entende acerca de uma coisa daqui, de lá, e às vezes não tem condições de pagar um curso teológico. Então, acho que seria assim importante a gente pensar nisso também. Tá bom? Queria trazer esse texto para a gente refletir e que a gente possa, como o nosso pastor muito sabiamente falou hoje ali, que possamos exalar o bom perfume de Cristo, para que as pessoas possam ver Cristo na gente e possam encontrar o caminho dela, e como o texto de Mateus aqui está falando, que elas não fiquem desamparadas e nem confusas. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e um ótimo começo de semana.